E eu peço perdão a quem está me vendo pelo vídeo, porque eu tive que usar a webcam do meu notebook, porque a minha câmera, liguei, está descarregada, para variar. Mas atenção, atenção, chamando todos os amantes de fantasia medieval com magia, com dragões, com espadas, com terras incríveis, com jornadas épicas. Essa resenha é para você conhecer o clássico moderno Eragon. Eu tenho ele aqui na minha mão, para quem está aqui na live assistindo. Essa aqui é a minha versão de Eragon, é bem a primeira versão, a capa mais clássica. É um livro usado, né? Eu, como vocês talvez não saibam, eu prefiro sempre o livro digital, mas eu ganhei essa versão aqui, muito linda, que gostei demais, e fiz a minha leitura aqui no papel, como faziam os Homens da Caverna. Brincadeira, brincadeira. É brincadeira. Você que gosta de livro físico, que eu sei que é a maioria das pessoas, eu sei que eu tô indo contra a maré, tem minha total atenção aqui, tem meu total carinho, meu total respeito. Mas eu me sinto mais confortável lendo o livro digital. Eu abracei essa realidade. E Eragon conta a história de Eragon. É. Que coincidência, né? Eragon é um jovem rapaz ali de 15 anos, órfão, que vive com o tio e com o primo num lugarejo do reino de Alagésia. E sim, temos aqui uma história de fantasia épica, né? Por esses nomes, por esse cenário, a gente já vê aqui que se inicia uma fantasia épica bem clássica, ao estilo Dungeons and Dragons, ao estilo, é, não diria muito Tolkien, mas beirando ali mais o Dungeons and Dragons, mais a história sem fim, apesar que a história sem fim é uma fantasia que traz pro lado urbano, né? Ela não é uma fantasia épica, mas é mais para esses lados. Menos pro lado de Senhor dos Anéis, diria eu. E durante uma noite de caçada, o jovem Eragon encontra uma pedra muito estranha, uma pedra totalmente lisa, uma pedra polida da cor azul, inexplicavelmente dura, que ninguém consegue quebrar e também ninguém consegue explicar o que é. E a partir daí as coisas estranhas começam a acontecer, não só no vilarejo onde o Eragon mora, mas também por toda a Alagésia vem surgindo histórias, relatos de coisas estranhas, de movimentações militares, de movimentações de criaturas que não deviam estar na luz do dia e agora estão. E até que numa certa manhã a pedra se racha, ela se abre, e dessa pedra, que não era uma pedra, era um ovo, sai uma linda dragonazinha, uma dragãozinha, uma dragoa, como você queira chamar, chamada Safira. E é aí que o Eragon entende que as lendas dos Cavaleiros de Dragões, que eram tão populares, não eram só lendas, eram coisas, eram histórias reais. E esses Cavaleiros de Dragões governaram a Lagésia há gerações atrás e mantinham a ordem e um certo nível de paz na terra ali de Alagésia. E daí a vida de Eragon muda, vira de cabeça aos pés. É assim que se fala? De cabeça aos pés? Ela vira completamente. Ela muda da vida de um simples camponês para um pobre cavaleiro de dragão escolhido por uma dragoazinha, uma dragona, que precisa fugir do mesmo mal que extinguiu os cavaleiros de dragões no passado, ou ele também tem a opção de se juntar a esse mal. Se no passado a Lagésia era governada por cavaleiros de dragões e hoje não é mais, alguma coisa aconteceu, e essa coisa que aconteceu é o grande cerne da história que vai guiar Eragon, que vai guiar a jornada de Eragon, diante da decisão dele se tornar um cavaleiro de dragão pacífico ou que defende a paz, ou ele se juntar ao mal que extinguiu a ordem dos Cavaleiros de Dragões e usar o seu dom, o seu presente do universo para perpetuar essa opressão que esse governo faz, né? Que esse governo que extinguiu os dragões faz. Só que antes de falar sobre o que eu achei do livro, eu preciso contar a história do livro em si. A história do livro mesmo, a história da história. O autor é o Christopher Paolini,
Ele escreveu Eragon logo depois de terminar o ensino médio, quando tinha 15 anos. Então, assim, um menino prodígio, e os pais dele viram o manuscrito de Eragon e resolveram publicar o livro de forma independente. E enquanto Christopher viajava divulgando Eragon, divulgando o livro dele, ele foi descoberto por um editor e foi publicado, né? De onde conquistou seus leitores, a sua base de fãs, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Eragon, inclusive, virou um filme em 2006. O filme não deu muito certo. Agora, voltando a falar do livro Eragon, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a madureza do Christopher Paolini, tanto na escrita quanto na vida, para um jovem de 15 anos que resolveu escrever um livro. Não são muitos insights, assim, não são muitas frases brilhantes, que eu prefiro até, né? Porque um livro que quer ser cheio de frases brilhantes é extremamente cansativo, extremamente chato. Mas o Christopher traz alguns questionamentos sociais muito relevantes dentro da história. Questiona a nossa sociedade através da sociedade de Alagésia. E isso demonstra uma madureza muito boa do autor, uma crítica social muito interessante para alguém que tem a mentalidade de 15 anos, ou que tinha na época, né? Ele escreve algumas frases muito marcantes sobre pobreza, sobre injustiça, sobre a má distribuição do poder. A trama de Eragon também é bem construída, não está ainda no nível das tramas muito bem elaboradas, igual Crônicas de Gelo e Fogo ou Harry Potter, outras fantasias contemporâneas, mas é uma trama muito boa, muito bem escrita, que vai se desenrolando e vai prendendo a atenção do leitor e fazendo com que o leitor queira chegar até o final. Porém, entretanto, todavia, para mim um dos pontos mais fracos em Eragon é o fato do Christopher não conseguir deixar tão claro qual que é o objetivo do Eragon na história durante a primeira metade do livro. A gente não sabe o que ele vai fazer. De repente ele está indo fazer uma coisa e essa coisa se transforma em outra e as coisas vão ficando meio sem destino claro. Aí entram novos personagens, e esses personagens trazem novos pontos de vista, trazem novos objetivos, trazem novos elementos que acabam deixando a história um pouquinho... a gente sente um barquinho solto, sem muito rumo. Isso da metade pro final. E aí o protagonista parece meio perdido, sem saber o que fazer. O leitor também fica sem saber onde colocar suas expectativas. Embora a trama geral segure a atenção, a própria jornada do Eragon, ela se perde um pouco no meio do caminho. Como esse aqui é um primeiro livro de uma série, é uma história de apresentação do protagonista. Então nós temos uma estrutura de jornada do herói clássica, bem estilo Joseph Campbell, e eu acho que é por isso que ela perde um pouco desse ritmo no segundo terço, porque o Eragon precisa aprender a viver como um cavaleiro de dragão, e isso leva tempo. Ele tem lá o seu mentor, ele precisa ser treinado, e esse treinamento leva tempo. Então o objetivo de treinamento, ele acaba se perdendo no decorrer da história. Como eu falei, quando outras coisas acontecem, quando a história se desenrola, aí parece que o Eragon fica perdido, e essa história de apresentação parece ficar sem rumo. Mas como eu falei, a trama geral, o mundo, a fantasia, ela consegue prender a atenção do leitor até o final. E junto com o Eragon, a gente aprende a história e a geopolítica de Alagésia, que é muito interessante, mas ao mesmo tempo parece que alguns detalhes não estavam tão claros assim na mente do Christopher quando ele estava escrevendo a história. A história parece que não estava completamente madura. A gente aprende sobre o sistema de magia desse universo, que também entra nesse estado de algo não inteiramente claro, mas é legal, dá para se divertir, e tudo tem um bom fundamento. E ler Eragon é uma aposta para os livros seguintes do universo. Não quer dizer que o livro é ruim, muito pelo contrário, como eu disse aqui, o livro é bom, mas é uma aposta. Você está começando uma jornada, você está começando uma série. Então aqui você está apostando no universo, você está apostando seu tempo, seu dinheiro numa história que vai ter outros livros, acho que outros 4, se não me engano, e você está fazendo aqui um tiro, né? Você está dando um tiro aqui para saber se você engaja ou não no universo de Christopher Paolini. Eu ainda não cheguei lá, ainda não li os outros livros dessa história, mas eu sei que o autor envelheceu, e junto com o autor envelhecendo, a visão dele envelheceu, a visão dele sobre a vida, sobre as coisas do universo e tudo mais envelheceu também, e a própria história, o próprio universo de Eragon envelheceu na mente dele e tomou mais coesão. Então esperamos que os próximos livros sejam mais dinâmicos, com objetivos mais claros,
e com fundamentos muito mais bem explicados, né? Então eu espero alto nível, daqui pra frente eu espero alto nível. Por isso que vale muito a pena iniciar a leitura de Eragon. Se você é fã de fantasia épica e não quer arriscar por causa do filme ruim, ou não quis arriscar por causa do filme ruim lá no passado, se seu primeiro contato com Eragon foi através do filme, não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo. Você vai gostar. O primeiro livro pode ter seus momentos de arrasto, pode ter seus momentos de falta de objetivo, mas você vai conseguir chegar no fim, eu tenho certeza. Não é por nada que Eragon conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo e conseguiu publicar uma saga completa. Pode não ser o melhor livro, mas também nós temos um ótimo início aqui de um garoto de 15 anos que escreveu uma história que conquistou leitores para sustentar o lançamento de uma série inteira. E para finalizar aqui a minha resenha de Eragon, eu deixo 3 estrelas para esse livro. A falta de objetivo do personagem principal em certo momento da história, a falta de coesão no mundo, a falta de clareza do mundo, tirou aí 2 estrelas, mas é um ótimo início de saga. Se você é fã, você vai gostar, você vai chegar até o final e vai partir para os outros livros tranquilamente. Eu só quero aqui fazer uma observação, né? Christopher lançou Eragon com 15 anos, fez sucesso mundial. De forma independente, ele conseguiu chegar numa editora, foi publicado, fez sucesso mundial. Vamos dar atenção para os nossos autores independentes aqui do Brasil também, né? Eles também merecem fazer sucesso. E tem gente publicando história independente aqui acima dos 15, acima dos 20, acima dos 30, acima dos 50, dos 60, e às vezes a gente não dá atenção. Às vezes não. Na maioria das vezes a gente não dá atenção, nem o público leitor, nem as grandes muito menos as grandes editoras, né? E eu sei que a gente tem muitos Christophers Paulines e Eragons por aí na literatura nacional. Então vamos dar essa atenção para os nossos escritores independentes.